Abre sua Bíblia, Salmo 65. Eu quero ler, e eu vou ler do verso 1 ao verso 5, mas eu vou ler na versão da Bíblia Viva. Pode ser que seja um pouquinho diferente da versão que você tenha. Eu acho uma versão que se encaixa bem ao que eu quero compartilhar essa noite. Ó Deus, aqui na Serra, nós esperamos em Ti, com plena confiança. Nós Te cantaremos glória e cumpriremos as nossas promessas. Tu respondes às orações e por isso todos os homens e mulheres nesta igreja Te procurarão, querendo receber o perdão, mesmo que os nossos pecados de injustiça e desobediência sejam muitos, Tu nos perdoas. Ah, como são felizes as pessoas que Tu escolhes para se aproximarem de Ti e viverem na Tua presença. Viver junto de Ti nos deixará muito alegres por causa da Tua bondade, com grandes milagres, ó Deus. Nosso Salvador, Tu nos respondes. Mostra a Tua justiça, livrando-nos dos inimigos. Tu és a única esperança do homem em toda a terra e também sobre os mares e oceanos a qualquer distância. Espero que essa palavra de Deus, não a palavra do Gedimar, mas a palavra do Deus eterno, encha seu coração de fé, de esperança, naquilo que Deus tem como projeto para as nossas vidas. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ela é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. A Tua palavra permanece fiel. E é algo que o Senhor precisa resgatar no nosso coração essa noite. Algo que o Senhor precisa resgatar em cada um de nós. Porque às vezes vamos nos acostumando com as coisas sagradas. Às vezes vamos misturando o santo e o profano. E achando que pode ser assim, que está tudo bem. Tem misericórdia de nós. Queremos, Pai, nesse tempo, clamar ao Senhor por essa igreja. 4 anos que essa igreja está plantada aqui nessa cidade, plantada aqui nesse bairro, plantada aqui nessa localidade, e o Senhor tem planos e projetos para essa igreja, e eu clamo ao Senhor para que Tu reveles o Teu coração, para que Tu reveles a Tua bondade ao Teu povo que congrega aqui nesse lugar. Que a mão poderosa do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Salmo 65, versículo 1 ao verso 5, me incomoda e me desperta para pensar o que nós temos nos tornado como igrejas. Essa semana saiu uma reportagem da Christianity Today falando sobre o que tem acontecido nos Estados Unidos, especialmente agora após pandemia, ausência nos cultos. A pesquisa que eles fizeram diz que em 10 anos, mais da metade das pessoas que frequentavam as igrejas não frequentam mais. Esses dias atrás, ouvindo o pastor Hernandes falar de um período que ele foi à Europa e ele pôde perceber alguns locais que antes eram templos, onde a igreja de Deus se reunia, haviam se transformado muitos deles em bares e boates. Eu não sei se isso te preocupa, porque nós vivemos uma realidade no Brasil talvez um pouco distante
disse o que tem acontecido em outros lugares, mas historicamente o que tem acontecido é que nós estamos sendo empurrados, encurralados pelo secularismo que graça nesse mundo. Estamos sendo expostos o tempo todo a nos tornarmos uma igreja secularizada, onde os valores e princípios da palavra, da verdade, não tem mais o peso que tinha anteriormente. Coisas que antes nos faziam temer e tremer, hoje já não fazem mais. Vamos nos acostumando com isso. E esse salmo, para mim, nos traz um grande alerta de retorno, de retomada, de relembrar, de avivar na nossa mente, de resgatar algumas verdades que ao longo do tempo da história vai se perdendo. Eu olhava vocês com 4 anos e eu fiquei pensando, a igreja Ágape, quando nós tínhamos 4 anos, e hoje com 21 anos, eu olho e penso quantas coisas nós perdemos, quanto da essência a gente perdeu. Por isso a minha palavra nessa noite pode ser que não seja isso que estivesse no seu coração, mas é uma palavra de alerta a nós, de resgatar algumas coisas que precisam estar no nosso coração. Se nós queremos ser uma igreja bíblica e relevante, nesse tempo a gente precisa retomar algumas coisas que a igreja tem perdido. E essa igreja que está perdendo esses conceitos e valores da palavra tem se tornado uma igreja secularizada e por causa disso, consequentemente, não tem se tornado relevante para essa época. O número de evangélicos tem crescido no Brasil, mas eu me pergunto qual a diferença que isso tem feito. O número de igrejas cresce a cada dia. Glória a Deus por isso. Onde havia um boteco, hoje tem uma igreja. Eu fico feliz e cada vez que eu passo ali na Serafim Derenze, que é a nossa avenida que corta ali de Santo Antônio até São Pedro, até chegar lá no quartel, eu olho quase que em cada esquina uma igreja, e eu falo, amor, mais uma igreja, né? Surgiu, e isso alegra o coração da gente, mas a pergunta que precisa ficar em nós e não pode calar é qual a diferença isso está fazendo, de verdade. Que tipo de igreja nós temos sido? Que tipo de evangelho nós temos pregado? Que tipo de verdade nós estamos anunciando para as pessoas? Que mudança o evangelho tem causado na vida das pessoas que frequentam, lotam nossas igrejas? Que mudança prática de vida tem acontecido? Nós comemoramos dia 31 agora a Reforma Protestante, 504 anos, se não me falha a memória, de Reforma Protestante, 1517 até 2021, 504 anos de Reforma Protestante. E um dos lemas da Igreja Reformada era: Igreja Reformada sempre reformando. Porque a tendência que a gente tem como igreja é ir se acomodando, é ir deixando com que as coisas se percam com o passar do tempo. E aí a igreja vai perdendo o sabor que Jesus falou que nós precisaríamos ter, ser sal da terra. Aí a igreja vai perdendo a sua luz, como Jesus disse que nós seríamos a luz do mundo, e as pessoas hoje estão andando em trevas e não experimentam o verdadeiro sabor da vida, porque nós como igreja temos perdido a nossa essência. O que é que
esse salmo traz a nós? Eu queria que você ficasse aí com a sua Bíblia aberta e pudesse comigo perceber algumas coisas que precisa, algumas verdades que a gente precisa resgatar. Primeira grande verdade que a gente precisa resgatar é o conceito de quem é Deus. Como assim, pastor? Falar para uma igreja evangélica que a gente precisa resgatar o conceito de quem é Deus. Porque na busca pela intimidade com Deus, a gente pode perder a reverência de Deus. Entende o que eu estou falando? Às vezes a gente quer chamar Deus de você e não tem problema nenhum, não tem problema nenhum de você chamar Deus de você, desde que você entenda como é que esse negócio funciona, quem é que está sentado no trono. Porque às vezes nós vamos perdendo o conceito de que Deus é Deus e nunca deixou de ser Deus, e nunca vai se igualar a nós, e que nós temos perdido a visão desse Deus poderoso que Ele é, desse Deus tremendo que Ele é. O Salmo 65, versículo 1, Davi, e esse salmo era usado nas celebrações de gratidão entre o povo de Israel. Salmo, versículo 1, ele diz: ó Deus, aqui em Sião, nós esperamos em Ti, com plena confiança nós Te cantaremos glória e cumpriremos as nossas promessas. Uma das coisas que o secularismo tem trazido para o nosso meio, sem que a gente perceba, é uma doença chamada agnosticismo. O agnosticismo não está só nas universidades, não está só nas cátedras, nos lugares das filosofias, nas academias de letra. O agnosticismo muitas vezes está permeando a vida da igreja, que já perdeu a visão de quem é esse Deus, que já não acredita mais que Deus se revela, que Deus se manifesta, que Deus se faz presente, que Ele é Emmanuel, Deus conosco. Quantos creem que Deus está aqui nesse lugar? E por que você crê nisso? Só porque a gente cantou essas canções bonitas? Só porque você sentiu arrepio? Que o salmista está dizendo é: Senhor, aqui em Sião nós esperamos em Ti, Senhor. Nosso coração está colocado em Ti. Nós ainda cremos num Deus que rege o universo. A minha esperança ainda está colocada num Deus que não perdeu o controle da história. Meu coração não está no presidente, por mais que a gente possa amar e orar por ele. Não está nos poderes constituídos dessa nação, por mais que a gente deva obediência a elas e devemos orar por elas. Aonde é que está a sua esperança? Aonde você tem colocado a âncora da sua vida? Aonde você tem, de fato, ancorado o seu barquinho para dizer: é aqui, é nesse lugar, Senhor, que eu quero ficar e eu não quero mais sair desse lugar. Sabe, esse Deus que se relaciona, que se tornou carne, que veio habitar entre nós para dizer para mim e para você: olha, eu estou presente na sua vida, eu me manifesto na sua vida. E nós temos perdido isso. Nós temos nos esquecido disso, estamos nos tornando cristãos agnósticos.
Falamos de um Deus que nós não acreditamos mais. Pregamos acerca de um Deus que nós não cremos mais. Porque ficamos tão desesperados com as circunstâncias da vida, que na prática estamos mostrando que não cremos em Deus, que não esperamos em Deus. Falamos de uma igreja que muitas vezes não está preparada para os tempos difíceis, para os tempos de seca, para os tempos de deserto, para os tempos de processo de Deus. E são nesses tempos que a gente vai mostrar se realmente cremos no Deus da igreja, no Deus que se manifesta no meio da igreja. Se nós cremos num Deus que é pessoal e que quer se relacionar conosco. Hoje o que a gente tem é uma caricatura tão estranha de um Deus que a gente não tem mais que obedecer, de um Deus que a gente não mais teme, de um Deus que a gente acha que é conivente com os nossos erros. Quantas vezes pessoas me procuram e devem te procurar, dizer: pastor, eu estou morando com uma mulher, ou estou morando com um homem, ora por nós para Deus abençoar. Você já casou, filho, filha? Não casei não, pastor, mas sabe, vamos pedir a bênção de Deus. E eu estou falando para a gente dentro da igreja, que muitas vezes perdeu essa visão de quem Deus é, e que precisa ser resgatado urgentemente, que precisa voltar. Sabe, você precisa começar a enxergar Deus como Ele é, não o Deus que você criou, e não o Deus que você forjou. Às vezes a gente critica aqueles que têm os seus santos e adoram esses santos, e que fizeram deuses de escultura, mas muitas vezes nós criamos os nossos deuses evangélicos, a eles adoramos, a eles servimos, um Deus chamado sucesso, para ser, eu tenho que ter sucesso, e aí não se prepara para tempos difíceis na vida. O Deus que nós servimos é o Deus que está conosco nos tempos bons, mas também está nos tempos ruins. É o Deus que não te deixa nas horas em que você passa pelas noites escuras da vida. É o Deus que está presente mesmo quando a sua saúde não está do jeito que você gostaria que estivesse. É o Deus que está na sua casa e na sua família, mesmo quando você perde o emprego. Ele continua sendo Deus. Como nós, igreja, precisamos resgatar esse conceito de quem Deus é, e de deixarmos de ser cristãos agnósticos, de falar de um Deus que nós não conhecemos. Segunda coisa que a gente precisa resgatar, versículo 2, é a prática da oração. Meu Deus, pastor, como assim? Nós somos um povo crente, mas será que oramos? Será que oramos de fato? Você já foi em vigília hoje em dia de igreja? O que acontece nas vigílias de igreja hoje? Muito louvorzão e tal. E quanto de oração? Quanto de oração de verdade? Da sua vida devocional, do seu relacionamento com Deus, quanto de oração você tem? Quanto tempo
de oração você dedica? E eu estou pregando para mim mesmo, eu estou falando para mim, porque eu sei a dificuldade que é, eu sei como a gente vai perdendo a essência da oração, como a gente vai perdendo o valor da oração, e a gente vai abandonando isso, dizendo assim, não, Deus sabe o que eu preciso. Olha o versículo 2, ele diz, tu respondes às orações, e por isso todos os homens te procurarão. Deus estabeleceu algumas leis, e uma dessas leis é: vocês me encontrarão quando vocês me buscarem. Quando você bater na porta, a porta vai se abrir. Mas sabe como é que é a nossa geração? Ou a geração que nós estamos vivendo, é dizer, abra-te, porta. A gente não quer bater mais. A gente não quer lutar mais. A gente desiste. Porque não acredita mais no poder da oração. Antigamente, né, as nossas irmãzinhas aí do fogo e da oração, sabe o que é? Passava-se anos clamando, orando. Eu tive essa experiência na minha casa. Quando eu me dei por gente, meu pai estava fora do Evangelho. E por mais de 25 anos, meu pai ficou desviado do Evangelho. Mas eu nunca vi minha mãe reclamar, brigar. Mas eu vi, presenciei minha mãe orar pelo meu pai, orar por nós, pelos filhos. E a cada dia Deus ia fazendo o milagre da transformação na vida dos filhos, todos se converteram. Meu pai voltou ao Evangelho pelo poder da oração, porque Deus tem prazer em escutar as nossas orações. Hoje você reclama no WhatsApp, hoje você fala no Facebook, você posta no Instagram, mas você não dobra o joelho para orar. Desaprendemos a orar, e o secularismo tem entrado de forma tão grande através de uma doença chamada pragmatismo. Nós nos tornamos pragmáticos. Tudo tem que ser logo e do meu jeito. Tudo tem que ser no meu tempo. E aí então esse negócio de orar, de depender de Deus, de buscar a Deus, pastor, não, eu vou resolver. Tu respondes às orações. Por isso, todos os homens te procurarão. E MCC, nunca perca a essência da oração. Nunca perca a visão de que é através da oração que nós vamos alcançar as promessas que Deus tem para nós. Não é porque um empresário rico precisa se converter para a igreja ter dinheiro para fazer o templo que está ali. Sabe o que a gente precisa? Botar o joelho no chão e orar e dizer: Deus, Tu que és o dono do recurso, traz os recursos. Deus responde à oração. Deus responde ao clamor da igreja. Deus responde quando nós o buscamos em sinceridade e em dependência. Quando nós dizemos para Ele: Senhor, por favor, ajuda-me, Senhor, entra na minha vida, Senhor, resgata a minha casa, Senhor, abre a porta do emprego. Há um Deus que responde à oração, que não é como apertar um botão simples de dizer: eu vou apertar esse botão e vai acontecer. Não, é relacionamento. Porque a oração não muda nada em Deus, sabia disso?
Sabia que a oração não muda Deus? Não muda a vontade de Deus, não muda o querer de Deus, não convence Deus. A oração muda quem? A gente. É aquilo que Tiago ensina, dizendo assim: quando você quiser fazer qualquer coisa, achando que você vai para algum lugar, fazer negócio, vai bombar, ora dizendo assim: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Quem manda na tua vida é Deus. Quem governa a tua vida é Deus. Quem determina o que vai acontecer na sua vida é Deus. E na medida que a gente busca, na medida em que a gente ora, na medida em que a gente para estar na presença de Deus, Deus vai mudando e conformando o nosso coração à sua vontade. Vai moldando a vida da gente para a gente entender. Deus responde às orações. Ele pode não fazer o que você quer. Alô? Ô, glória. Às vezes acontece assim na vida da gente. Parece que minha comunicação com Deus falhou. E aí você fica tempos falando no microfone celestial e diz: parece que Deus não está me ouvindo. Parece que Deus não está escutando. Mas sabe o que Deus diz? Ele diz assim: o meu ouvido nunca está surdo. Nunca se fechou ao seu clamor. No tempo certo, na hora certa, Deus vai agir, Deus vai responder. Abraão esperou 25 anos até que a promessa se cumprisse. José esperou quase 30 anos até que o sonho que Deus havia dado a ele se cumprisse, ele sendo governador do Egito. Por que você quer tudo assim? Na hora, no seu tempo, do seu jeito. Sabe, hoje como igreja a gente precisa voltar ao valor da oração, da simples oração, de dobrar os joelhos e dizer: Pai, eu não sei o que fazer com esse menino, com essa menina, que não quer nada com o Senhor, mas por favor, Pai, escuta a minha oração. Ou talvez aquela oração que diz assim: Deus, meu marido saiu de casa, mas eu não quero abrir mão do meu casamento. Age na vida dele, Pai, e espera, porque Deus responde a oração. Deus responde a oração. E nós como igreja precisamos resgatar isso, relembrar isso. Marca churrasco na igreja, lota. Diz: nós vamos orar. Hoje nós vamos ter uma reunião de oração. Aí você vai ver quem é que entende a essência da oração. Estão entendendo o que eu estou falando? Não estou aqui julgando nenhum de nós, cada um de nós sabe, mas sabe, eu estou lembrando e trazendo à memória, talvez coisas que nós vamos perdendo ao longo dos anos. Eu me converti em 1980, acho que a maioria aqui nem tinha nascido, mas ao longo do tempo, a gente vai se acostumando.
vai perdendo a fé num Deus que responde às orações. E isso precisa ser resgatado dentro de nós. Terceira coisa, a gente precisa também resgatar a noção do pecado. Ei, pastor, como é que é? Olha o versículo 3. Ele termina o verso 2 dizendo: todos os homens te procurarão querendo receber o perdão, mesmo que os nossos pecados de injustiça e desobediência sejam muito, tu nos perdoas. Hoje nós vivemos nessa época aí do relativismo, onde pecado não é mais chamado de pecado. Vivemos hoje numa psicologização do Evangelho, onde a gente sempre procura dizer, mas tudo bem, a gente entende o seu erro por causa disso, e a gente quer justificar o nosso pecado. O que Davi está dizendo para nós é que nós, como igreja, se queremos ser uma igreja bíblica relevante, precisamos retomar o conceito do que é pecado, resgatar a noção de pecado. O que é pecado? Pergunta de escola bíblica dominical, né? O que é pecado? Me dê uma definição. Pecado é toda transgressão à lei de Deus. Simples. Tudo aquilo que eu faço que é contrário à vontade de Deus, isso se chama pecado. Isso não é deslize, isso não é falha de temperamento, isso é pecado. Para de tentar ficar justificando. Não, eu reajo assim porque eu sou de um temperamento forte. Não, isso é pecado, amado. Eu estava no Camping do Siri, alguns anos atrás, onde eu passava boa parte das nossas férias. Durante 25 anos a gente passou lá no Camping do Siri. Eu fui almoçar com a minha mulher e meus 2 filhos. Paramos na Lagoa do Siri. Eu acho que alguns aqui conhecem, né, Marataízes, o Camping do Siri. Entrei, almocei. Quando eu voltei, tinha um carro na frente do meu carro que bloqueava a saída do meu carro e eu não tinha como sair. Aí eu dei aquela buzinadinha de leve, bonitinho, né? Um bom cristão, tal. Aí esperei uns minutos, fiquei ali batendo papo, né? Com a Wanda, com os meninos. Aí eu já fui para a buzina e fui apertando a buzina mais rápido. Fiquei uns 20 minutos ali. Eu já estava cuspindo marimbondo. Eu já estava irado. Sai uma menina que estava na praia, na verdade, na lagoa lá do Siri. E ela sai assim, vem cá, abre o carro. Esse carro que estava na frente do meu carro. Pega uma coisa lá, fecha o carro e está saindo. Eu falei, menina, vem cá. Cadê o dono desse carro? Aí falou, é meu pai, ele está ali. Ele falou que não vai vir tirar o carro, não. Você pensa no monstro que estava aqui dentro. Eu pego a chave do carro, da mão da menina, abro o carro, destravo o volante e vou empurrando o carro para dentro da lagoa do Siri. A Wanda, minha esposa, amor, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo, não faça isso. Naquela hora eu me conscientizei, deixei o carro no meio da rua, liguei meu carro e fui embora irado. Sabe como é que é o nome disso? Pecado. Pecado. Eu podia justificar dizendo, mas o cara fez esse negócio. Mas como eu reagi, só eu
só eu podia determinar. Às vezes você quer justificar seu erro. Não, eu respondi assim porque aquele meu marido é grosso. Não, é pecado, filha. Entende o que eu estou falando? Nós perdemos a noção de pecado, relativizando os valores absolutos da palavra de Deus, achando que é normal fazer algumas coisas. E aí entrou uma grande mentira do diabo na nossa linguagem evangélica. Tem nada a ver, pastor. Quantos já ouviram? Tem nada a ver. Quantos já disseram? Tem nada a ver. Tem nada a ver, todo mundo faz. Aí os nossos pais diziam como pra gente? Mas você não é todo mundo. E às vezes a gente se esquece disso. Nós não somos deste mundo. O nosso comportamento não pode se ajustar aos valores deste mundo. E nós, como igreja, temos perdido a essência e deixado de olhar o pecado como pecado. Quarta coisa que a gente precisa resgatar: a busca pela presença de Deus. Versículo 4, o salmista diz assim: ah, como são felizes as pessoas que tu escolhes para se aproximarem de ti, viverem na tua presença. Viver junto de ti nos deixará muito alegres por causa da tua bondade. Nós vivemos uma doença chamada superficialismo. Gente que está na igreja há anos, gente que serve a Deus há anos, mas continua na superfície, não mergulha na presença de Deus. Até canta os cânticos, e quem está aqui na frente percebe, né? Às vezes a igreja está tão feliz, tão alegre, mas é só empolgação do culto. Quando foi a última vez que você mergulhou na presença de Deus? Que você sentiu a presença de Deus? Não aqui na reunião do culto, na sua vida particular, na sua vida pessoal. Quando foi a última vez que o seu coração se quebrantou verdadeiramente diante de Deus? Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Quando foi a última vez que você passou uma noite em oração, só pedindo: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero mais de ti, Senhor. Às vezes a gente até passa essas noites mal dormidas, mas porque estamos com um problema, e aí ficamos: Deus, o Senhor precisa me responder, Deus, o Senhor precisa agir. Mas o que ele está dizendo aqui é gente que tem fome e sede por Ele, por Deus, pela presença de Deus. Nós podemos nos tornar, gente, um povo de show, de virmos para cá. E é tão gostoso a gente adorar a Deus aqui. É tão legal as músicas, os meninos. Parabéns para vocês, viu, meninos? Ministério de Música, parabéns. Mas isso aqui não é show. Isso aqui é dar a você um gostinho do que você pode provar todos os dias na presença de Deus. Porque se o louvor que acontece aqui não te estimula a fazer a mesma coisa lá no seu quarto, lá na sua sala, lá na sua cozinha, lá na varanda do seu apartamento, tudo isso aqui foi em vão. Porque isso aqui tem que te impulsionar para voltar para casa dizendo: moça, como eu estou sedento por Deus.
Meu coração arde pela presença dele. Meu coração quer estar na presença de Deus. A tua presença me atrai, Senhor. Eu quero ser como Maria. E as pessoas têm que ficar às vezes me lembrando de coisas que eu tenho que fazer, porque se deixar eu vou ficar o dia todo só te adorando e só te buscando. Quem dera isso fosse a verdade para muitos de nós. Somos tão ativistas, tão voltados à tarefa, fazendo coisas para Deus, deixando de viver e de desfrutar a presença de Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Última coisa, para eu terminar. Verso 5. A gente precisa resgatar a fé no sobrenatural. Versículo 5 diz assim: com grandes milagres, ó Deus, nosso Salvador, tu nos respondes, mostras tua justiça, livrando-nos dos inimigos. Tu és a única esperança do homem em toda a terra, e também sobre os mares e oceanos, a qualquer distância. Precisa explicar? O texto é claro. O que está acontecendo conosco é que nós nos tornamos cristãos céticos, materialistas. Se a ciência não comprova, a minha fé não vai atrás. Se eu não vejo e minhas mãos apalpam, eu não consigo acreditar. O que o salmista está dizendo é que nós, como igreja, não podemos perder a essência daquilo que é sobrenatural. Quando a gente não experimenta o extraordinário de Deus, a gente se torna crente ordinário, no pior sentido da palavra. Ordinário. Que não prova o milagre. Deus ainda responde. Deus ainda opera. Uns 2 domingos atrás, eu acho, a gente vai ficando velho e vai perdendo memórias, né? Acho que foi, isso não foi domingo, esse domingo foi o domingo anterior. Um menino me procura lá na porta da igreja: pastor, deixa eu te contar uma coisa. No domingo passado foi o domingo da ceia, e eu era estrábico. Meus olhos ficavam indo de um lado para o outro, e eu tinha que usar o óculos para que minha visão se estabilizasse. E ele disse: o que você notou em mim? Eu falei: você está sem óculos. Pois é, Deus me curou aqui no culto. Deus me curou. Ninguém orou por ele especificamente. Ninguém fez uma unção com óleo, embora a gente possa e deva fazer isso. Mas o Deus que a gente serve é o Deus do extraordinário, é o Deus do milagre, é o Deus do sobrenatural, e a gente não pode deixar de continuar crendo nisso. Precisamos resgatar a nossa fé no Deus que ainda faz milagres no nosso meio.